Atenção, bolachinha! E para falar do Guarani que joga amanhã contra o Grêmio lá na Arena Grêmio, Júlio Nascimento tem detalhes. Fala, Júlio! Muito bem, amigos, agora apresentando informações da equipe do Guarani, que treinou hoje em Campinas, antes de seguir viagem para Porto Alegre, onde enfrenta amanhã à tarde a equipe do Grêmio na terceira rodada. O Guarani, assim como o Grêmio, buscando a sua primeira vitória na competição. O Guarani sustenta ainda uma dúvida para o jogo de amanhã, que é a dúvida no ataque. O Daniel Paulista trabalhou nos últimos dias 3 formações diferentes. Uma formação com o Lucão do Break, sem o Nicolas Careca. A outra formação, muito próxima do time que jogou na última rodada com o Nicolas Careca sem o Lucão do Break, e até uma formação com 3 zagueiros tem sido testada. Até depois o Daniel Paulista ele fez um teste ali com o Nicolas Careca atuando ao lado do Lucão do Break, como foi em parte do jogo contra o Corinthians. É uma formação que o Daniel gosta, principalmente porque ele dá mais liberdade para o Nicolas Careca, né? O Daniel Paulista enxerga o Lucão do Break como um jogador de referência e enxerga o Nicolas Careca como um jogador de mais movimentação, apesar de ser um centroavante, foi contratado para isso. É uma das opções aí para esse jogo contra a equipe do Grêmio. O reencontro entre os dois times. O torcedor bugrino se lembra, a última participação em 2010 na Série A foi o último jogo contra o Grêmio. O resultado não foi nada bom para o Guarani, né? Foram derrotas para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas agora, 12 anos depois, os dois times se reencontram. É um duelo muito equilibrado, inclusive, né? 12 vitórias para cada lado, 4 empates. O Guarani costumeiramente sempre apresenta jogos difíceis para o Grêmio, e todo esse clima que foi criado na última semana também, né, com declarações dos dois lados, tudo isso gera ainda mais rivalidade e mais expectativa para esse jogaço de bola que amanhã a CBN transmite. O Bugre e o Grêmio buscando a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Cabela. Pois é, é um jogão com transmissão aqui na CBN Campinas. Eu estarei transmitindo, estarei ao lado do Gabi Castro. Agora, Carlão, fala pra mim uma coisa, que jogo é esse também, hein, Carlão? Cabela, missão inglória pro Guarani, hein? Missão ingrata, missão difícil. O Guarani, que a gente sabe que tem uma organização, tem um plano de jogo, tem a famosa ideia de jogo já implementada. E acredito até que essa classificação do Guarani hoje não condiz com o que a equipe pode apresentar e com o que a equipe vai apresentar. Eu acho que o Guarani não vai ficar na zona de rebaixamento. No entanto, um jogo muito difícil diante de um Grêmio que vem atabalhoado, vem no momento de instabilidade, né? Em 2 jogos da Série B, não venceu a Ponte Preta e perdeu em casa para a Chapecoense, o que é mais grave, né? E é dentro desse panorama que o Grêmio vai para cima do Guarani. E além do Grêmio ter uma equipe mais qualificada, não só com relação ao Guarani, mas eu acho que a equipe mais forte desta Série B vem neste momento muito difícil dentro da competição, ou seja, obrigação total de vitória do time gremista. E o Guarani ainda não conseguiu encontrar uma maneira de vencer os jogos, teve oportunidades contra o Sport, não fez um jogo ruim não, fez um primeiro tempo, pelo menos na minha visão, um primeiro tempo aceitável, com bola na trave, com chutes de longa distância, poderia até ter vencido o jogo. Segundo tempo não teve o mesmo ritmo, tanto é que tomou bola na trave também, mas é um Guarani que ainda carece de uma melhor produção. Só que o adversário é o Grêmio, né? E o Grêmio nesta situação difícil. O jogo tem até uma pimentinha, né? O vice-presidente de futebol, o Davi Abraão, né? O Denis Abraão, acabou fazendo declarações infelizes com relação ao Guarani, uma confusão entre Palmeiras e Guarani, e aí ele disse que ainda bem que é o Guarani, ou seja, uma situação que não pegou bem, tanto é que o presidente, o Romildo Bolzan, veio a público, pediu desculpas, falou do Guarani de 78, relembrou situações importantes envolvendo o Guarani, eu até disse durante toda a programação, durante a nossa programação, que entre Palmeiras e Guarani, ainda bem que é o Guarani, mas isso não é só o Guarani. Corinthians e Palmeiras, ainda bem que é o Corinthians. Palmeiras e Internacional, ainda bem que é o Internacional. Mas no futebol de hoje a gente sabe que tudo vira polêmica, né? E o Guarani vai querer se aproveitar disso. E tem todo o direito também, né? Não foi uma declaração agradável, sem dúvida alguma, mas também não vejo por que criar um clima bélico para esta partida. Mas é uma situação difícil, um jogo complicado. O Guarani o técnico Daniel Paulista deve mandar a campo aí uma dupla que fez sucesso no jogo contra o Corinthians, né? Nicolas Careca e Lucão do Break, que volta depois aí de ter ficado no banco, sentiu uma lesão. Mas é um ataque interessante. Apesar do favoritismo do Grêmio, o Guarani vai ter que ir a Porto Alegre muito concentrado. Quando estiver a bola,
ter a personalidade, ter coragem para encarar, para conquistar os pontos. De repente pode conquistar, não é proibido vencer em Porto Alegre. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe do momento ruim que vive o Grêmio, por isso vai querer partir para cima do Guarani. E de repente essa situação negativa do Grêmio, esse clima nebuloso, o Guarani pode tirar proveito e quem sabe voltar de Porto Alegre aí com um pontinho que seria importante, quiçá 3. Né? Como eu disse, não é proibido vencer na Arena e o Guarani tem esta possibilidade e a gente enxerga aí como uma situação que se encaixa perfeitamente. O Guarani tem condições sim de voltar do sul do país com os 3 pontos na bagagem, o que seriam aí fundamentais para o Guarani começar a pavimentar aí a sua boa campanha, pelo menos é nisso que eu creio, nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Legal, amanhã Guarani e Grêmio.